Alegria estar conhecendo vocês. Eu falei que ia trazer a foto da minha família, mas eu estou sem pendrive. Depois, se alguém tiver um pendrive puder me emprestar, eu vou colocar lá para pegar a foto. Aí amanhã eu apresento minha família para vocês. Estamos ali em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Estamos a 1 hora de São Paulo, capital. Já estou no estado de São Paulo há 30 anos, mas eu sou de Pernambuco, viu? O pessoal lá de São Paulo diz o seguinte, porque minha família é toda do Nordeste, né? Apesar de a maioria lá do Sul. Minha mãe é paranaense, de Arapongas, mas eles costumam falar que quando eu converso com algum pernambucano ou algum nordestino, o meu sotaque faz download na hora. Mas é uma bênção estar aqui com vocês, que Deus continue abençoando esta igreja no nome de Jesus. Vou repetir aqui que o pastor Tino falou no início, os irmãos que estão lá, debaixo da tenda lá, fique atento, não perca a bênção não, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, a irmã levantando a mão lá debaixo da árvore, é isso aí, irmã. Deus te abençoe. E aí, eu sei que vocês pularam no rio, correram, teve uns que entraram na carne bonito ali, do lado da churrasqueira, e induziram os pastores a entrar na carne também, né? E aí, eu sei que está todo mundo meio cansado, mas desperta tu que dormes, viu? Manda essa sonolência para lá no nome de Jesus. Viu? E se eu ver alguém dormindo aqui, eu vou dar uns gritos, vou dar um de bira. Vou dar bicuda nesse. Então fica firme no nome de Jesus. Amém. Pela manhã nós começamos a falar sobre o pastoreio, né? Qual que é o nosso tema mesmo? Tá bonito para ensaio. Vamos valendo. Qual o tema? Isso. E nós falamos que Deus nos deu uma palavra interessante, que toda vez que o Senhor, às vezes a gente acha que o pastor, os pastores, eles são meio alienados, aleatórios, no sentido da palavra. Não, irmão. E às vezes quando a palavra bate lá, né, pastor Clóvis, primeiro bateu no lombo do pastor. Porque o pastor, antes de ser pastor, ele é ovelha também. E Jesus, ele corrige primeiro a gente, desce o reio, e aí você chega com as orelhas vermelhas no culto, chega todo em roxo, dolorido, e aí você tem que entregar também o recado, a mensagem de Deus. Enquanto preparava a mensagem para esse tempo aqui, o Senhor foi dando direcionamento, e nós vamos fazer pela manhã 3 temas a respeito desse pastoreio, e nas pregações da noite nós vamos ter palavras que estão ligadas, mas são palavras de transição, que vão transicionar entre a mensagem de um dia para o outro. Então hoje à noite nós vamos para a primeira dessas palavras. De manhã nós falamos sobre a fraqueza da ovelha, né? E como ovelhas nós somos fracos, debilitados. E lembrando que Jesus estava ali falando com Pedro naquele instante, alertando, advertindo Pedro, e estava apontando justamente para a fraqueza de Pedro. E agora nós vamos deixar um pouquinho o Pedro de lado, porque nós vamos falar sobre ele amanhã de manhã. Mas nós vamos conversar sobre um outro camarada chamado Abraão. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis é o livro mais difícil de você achar na Bíblia, já viu? Tem uns crentes que a gente fala assim, Gênesis, ele fica desesperado, vai lá para perto de Amós. Ele acha Amós e não acha Gênesis. Só para te informar, é o primeiro livro da Bíblia, viu? Ali depois do índice você já chega em Gênesis. Capítulo 12. Nós vamos para a palavra de Deus nesta noite. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Nós vamos até o versículo 20. Nós olhamos para Abraão e pensamos que Abraão, o pai da fé. Este homem, às vezes nós temos a ideia e olhamos para a Bíblia, para a galeria dos heróis da fé, por exemplo, de Hebreus, e a gente acha que tudo ali é gente perfeita, intacta, invicta, né? Irrepreensível, digamos assim, no quesito de falhas e defeitos. E é interessante que uma das coisas mais impactantes da Bíblia é que a Bíblia, ela narra a história da família de Deus, do povo de Deus. E sabe o que é interessante? Deus não tem o hábito de varrer para debaixo do tapete a sujeira da sua família. Ele expõe.
justamente para nos lembrar que o avanço e a transformação, a restauração das suas ovelhas não se dá por meio de passar pano, como o povo fala muito hoje, né? Mas é na exposição. E reforçando o que falamos de manhã, Deus não expõe os nossos pecados para nos destruir. Deus não expõe as nossas mazelas, os nossos erros para nos trucidar, mas Ele expõe para restaurar. Amém? Amém. Pastor Paulo estava falando sobre diagnóstico aqui. Quando você está com alguma enfermidade e você vai investigar por meio de exames, você precisa investigar para descobrir, para encontrar o quê? O tratamento. E aí Deus faz a mesma coisa conosco. Ele passa aquela sondagem do Espírito Santo em nós, revela, traz para fora, para aplicar o tratamento. E como a irmã falou ontem aqui, né? A exortação, a correção do Senhor é para a nossa cura, é para a nossa restauração. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida deste homem de Deus, Abraão, mas que também foi pecador. Diz a palavra do Senhor: havia fome naquela terra. Assim, Abraão, e eu já vou falar direto o nome dele já no processo da mudança de nome, Abraão, foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita, e os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tua misericórdia e pedimos que o Senhor fale. Seja o Senhor um sussurro, seja um bradar do Senhor, mas que nenhum coração fique sem ouvir a tua voz. A tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz. E se nós temos ovelhas do Senhor aqui, elas estarão prontas para ouvir a voz do Senhor. Por isso, Senhor, corrige. Senhor, traz bálsamo de cura, renova, Deus, apesar do pregador, que o Senhor fale com a tua igreja. Nós clamamos encarecidamente no nome de Jesus. E você diz: diga para quem está do seu lado: não durma não. Vamos fazer um trato. Se você ver o irmão cochilando do seu lado, você dá um beliscão santo nele. Dá uma cutucada nele aí. Obrigado. Como eu falei, eu estou em São Paulo, não na capital. Eu particularmente não gosto da capital de São Paulo. É um lugar... Alguém já morou em São Paulo aqui na capital? Outra irmã aqui. É uma loucura lá, a irmã também. É uma loucura aquele lugar. Eu vou lá assim, só por extrema necessidade. Mas que cidade é São Paulo? São Paulo, de tudo, a capital, ela não é tantos horrores assim. Você tem lugares turísticos e atrativos. Se você quiser ter uma vista bonita do horizonte, você for a São Paulo, visite o Pico do Jaraguá. Você vai ter uma vista muito bela. Se você quiser se divertir, vá para o Parque do Ibirapuera. Lá você tem um roteiro de diversão muito interessante. Se você quiser ter inspiração,
A pinacoteca pode ser uma opção para você. Se você quiser gastar muitos reais, tenha 25 de março. Eu me lembro que uma vez nós fomos, o coral da igreja tinha uma cantata para fazer, e eles decidiram lá que os homens iam todos com a camisa igual. E aí eu fui com o evangelista, o pastor Tino, na 25 de março, buscar essa camisa desses homens. E entramos lá 40 camisas. E aí o evangelista, todo barbudinho, todo empolgado, chegou numa loja lá, e aí ele falou assim: nossa, essa camisa da Lacoste, réplica original. E aí ele pegou aquela bola e ele puxava a bola para lá e para cá no meio da loja assim, ó, gente. Puxava para lá e para cá e com muito custo a camisa entrou. Isso porque ele tinha pedido a G. Aí ele olhou assim para a moça e falou assim: moça, você não tem um número maior não, esse número gigante que você me deu está apertado. A moça olhou para ele e falou assim: isso aí é um vestido. Então você pode ir para 25 de março, cuidado, homens, para não pegar uma polo pensando que é camiseta, mas é vestido. Você também pode ir na Santa Efigênia, atrás de eletrônicos, no Mercadão Municipal, comer aqueles famosos sanduíches de mortadela, né? E tantas outras opções que você vai encontrar lá para você esbanjar no seu cartão. Só que São Paulo tem um lugar, se você não sabe, tem um lugar que você pode ir para você ficar deprimido. Sabia disso? Para você ficar abalado, completamente perturbado. Se você for de avião ou de ônibus, chegando lá, pegue o aplicativo do Uber, coloque lá o endereço: Rua Boa Vista, número 51, Centro Histórico de São Paulo. Alguém já ouviu falar desse endereço? Nunca ouviu? Hã? Você vai chegar num lugar que vai ter um telão de LED gigante. E aquele telão é a visão da depressão. Porque você vai chegar nesse telão e lá esse telão se chama impostômetro. O quanto de imposto que o brasileiro paga. E é interessante que esse painel, ele não volta, ele não retrocede. O seu marcador só anda para frente, nunca para trás. E são dezenas de milhares de reais. E ali vai somatizar a riqueza do Estado e subtrair a alegria da população. Porque hoje nós temos a maior carga tributária do mundo. Eu não sou economista, eu sou pastor. Mas como cidadão, a somatória atual continua causando pavor na população. A última vez que eu entrei, porque você não precisa necessariamente ir na Rua Boa Vista, mas você pode entrar no site da internet. E a última, quando eu preparava essa mensagem, foi a última vez que eu entrei no site do impostômetro. E então, naquele dia, o impostômetro marcava 1.419.411.482,58. Como diz meu pai, é dinheiro que a gente beija no conta. É muito dinheiro. Se você é daqueles que talvez não consegue ou não gosta de ir para São Paulo, como eu já falei, você pode olhar no impostômetro.com.br e então ter alguns momentos de depressão olhando aqueles números. E eu repito, eu não sou economista, eu sou pregador, eu sou pastor do rebanho de Cristo. Mas diante desse cronômetro financeiro, irmãos, fica a seguinte reflexão: e se no céu tivesse um painel que, ao invés de contabilizar os impostos que pagamos, contabilizasse os nossos pecados? Seu nome é Cláudia? É Cássia. Cássia. Já pensou, irmã Cássia? Chegar no céu, o anjo te pegar e falar assim: vamos ali numa sala, Cássia. Põe você lá. Olha aqui a contabilidade dos seus pecados. Fogueira de novo. Se lá tivesse, irmãos, um painel que marcasse o quanto nós vacilamos, o que seria de nós? O que seria das nossas
vidas. É interessante que tal analogia, ela não era acessível a Abraão. Mesmo assim, os tropeços deste homem de Deus não deixaram de ser contados. Nós estamos diante daquele que se tornou a mácula na jornada da fé deste homem chamado Abraão. No início do capítulo 12, é um texto muito conhecido, nós nos deparamos com a chamada do Senhor a Abraão. O Senhor fala para Abraão: sai e vai. Creia e eu te mostrarei. Farei de você o que você não pode fazer. Te abençoarei, te engrandecerei. Quem se colocar no seu caminho, eu amaldiçoarei. E as minhas bênçãos sobre você se derramarão sobre todas as famílias da terra. Olha que promessa. Olha que promessa. Já pensou? E o que Abraão fez? O texto nos diz que Abraão partiu. Ele obedeceu ao Senhor exatamente como o Senhor lhe ordenou. Abraão não é apenas um homem com iniciativa. Nós vemos que Abraão é um homem de fé. Todavia, irmãos, a ovelha que tem fé, ela não está isenta de vacilar. A fé de Abraão o impulsionou a romper com a prática religiosa pagã, politeísta. O moveu para tomar um caminho que até então a ele não fora revelado. Encorajou a tomar sua esposa, a esposa que possuía, e partir para um novo desafio. E sempre que eu leio o texto de Gênesis 12, primeiro versículo, tem na minha ideia, é como se Deus falasse para Abraão: assim, olha, vai na rodoviária, pega a tua mulher, pega as tuas coisas, faz lá as suas caixas, vai para a rodoviária, vai parar um ônibus lá, escrito o seguinte lá no painel: sem destino, entra nele. Quem teria coragem de pegar um ônibus assim? Ninguém. Porque foi assim que Deus falou para Abraão, pastor: sem destino. Sem destino. E Abraão entra no ônibus e o motorista fala para ele o seguinte: ele pergunta para o motorista: para onde vamos? O motorista fala assim: só entra e confia. A gente fica querendo muita explicação de Deus. Abraão, ele se deixa ser guiado por Deus, digamos, aquilo que é desconhecido. Ele deixa o conforto da sua parentela e ele se aventura na construção de um novo clã familiar. Porque Abraão creu, ele foi, porque foi, Deus o abençoou. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Chegou um momento da trajetória daquele homem, daquela ovelha, que a fé não foi suficiente. E é o texto que nós lemos nessa noite. O chamado pai da fé, ele tropeçou, e digamos que ele foi reprovado no primeiro teste, diante da primeira crise. Em sua jornada de obediência ao Senhor, Abraão se deparou com algumas adversidades. E nós podemos elencar pelo menos 7 provas. Lembra que de manhã falamos sobre provas? 7 provas que Abraão enfrentou. Provas onde a fé dele oscilou. Primeira delas, a esterilidade de Sara. Segunda, o destino incerto. Terceira prova, o seu povo que ele deixou para trás. Quarta prova, o pouco que ele tinha sendo ainda mais diminuído. Quinta prova, o lar não encontrado. Sexta prova, a terra prometida já tinha dono. Deus prometeu uma bênção para ele, que essa bênção já tinha dono. E aí? E por fim, a intensa fome sobre a terra. E se você tirar essas valas da vida de Abraão, você terá, se você focar nessas valas, você vai encontrar uma fé retórica, uma fé só de palavras. Acabou a bateria aqui, eu acho. Desligou ou eu desliguei? Acho que eu desliguei. Uma fé retórica, uma fé só na conversa, uma fé hipócrita, uma fé só de culto de domingo, uma fé só quando você se reúne. Não estou falando isso no sentido que não é importante a reunião, a congregação, mas uma coisa é você ser crente quando você está no culto, no templo. Outra coisa é você ser crente lá fora. Meu pai é pastor.
Pastor pentecostal, inclusive. Detalhe. Aleluia. Ó, aleluia. Vou levar a senhora embora. E meu pai costuma falar que às vezes nós permitimos que o diabo coloque interruptor na gente. Nós entramos no culto, ele acende, você é luz. Quando você sai do culto, ele vai lá e aperta o interruptor e apaga a luz, você é treva. E é aqui que Jesus fala: se a treva que há em você é treva, o quê? Que grandes trevas são. A fé daquele homem vacilou. Era uma fé apenas de papo, de conversa fiada. Será, irmãos, que como ovelhas nós também não temos agido dessa forma? A nossa fé retórica é bonita enquanto nós estamos reunidos como um rebanho, mas enquanto vocês, de novo, que está na faculdade, e hoje a faculdade é um ambiente hostil, alguns pais estão inclusive pleiteando não enviar seus filhos para a faculdade mais. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe. Não é, seu filho não deve ser evitado ou coibido de ir para a faculdade. O fato é que você, pai e mãe, precisa preparar o seu filho para a faculdade. Jesus falou o quê? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se a gente parafrasear esse texto, nós podemos dizer: Pai, eu não peço que o Senhor tire os filhos da faculdade, mas que o Senhor os guarde do mal. Que os nossos filhos sejam luz na faculdade, que eles sejam bênção na faculdade. Nós oramos pelos nossos pequeninos aqui. Eu tenho 3 filhos. Irmãos, desde a gestação e do nascimento desses meninos, eu oro constantemente: Deus faz desses meninos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, uma bomba atômica no inferno. Oração constante, todo tempo, toda hora. Você tem orado pelos seus filhos? Ou a sua oração pelos filhos é só quando eles se reúnem na frente para ir para o culto infantil? Você está lá colocando a mão na cabeça dos meninos. Olha, Senhor, abençoa, repreende o mal, enche e vai indo. Mas nós às vezes temos uma fé apenas de fachada, uma fé retórica. Subimos um monte apenas por obrigação e não por devoção. Porque se o pastor vai ficar bravo comigo. Não, irmão, suba um monte por devoção a Deus, e seja no culto por compromisso ao Senhor. Nós, irmãos, constantemente temos vivido essa fé de fachada, e é necessário urgentemente que nós cada vez mais nos comprometamos com o Senhor. O Dr. Warren Wiersbe, ele diz que o propósito de Deus ao permitir as provações não é apenas avaliar nossa fé, mas também purificá-la e remover toda a escória. Quando a sua fé, quando você entra na provação, Deus está provando a sua fé. Não que Ele não nos conheça, mas a verdade é revelando a nós o tipo de fé que nós temos. Deus sabe, irmãos, que tipo de fé nós temos. Deus já sabe, mas é verdade que nós não conhecemos. Para tal é necessário passar pelo fogo. Não é possível confiar em uma fé que não se pode provar. E a fé professada ou professa de Abraão, praticada por sua família, agora é colocada à prova diante das circunstâncias. Por quê? Porque a fé de Abraão não se mostrou suficiente. Olhe para quem está do seu lado quando eu tomo um gole d'água e diga para ele: sua fé é suficiente? Como anda a sua fé? Ela tem sido realmente uma fé tangível, palpável. Perceba que a escassez chegou na vida daquele homem. O medo se apresentou. A insegurança bateu continência. O oportunismo veio como pestilência. A ganância se mostrou na vida de Abraão como uma oportunidade. E o resultado foi uma fé que fraquejou. Sua fé é suficiente, meu irmão? Diante das provas de Abraão não foi. E porque a fé dele não foi suficiente, ele mentiu, ele tramou, ele temeu. E o egoísmo falou mais alto que o amor.
E a fé, bom, a fé perdeu. Nós queremos viver o pastoreio de Cristo, mas nós não queremos ter a nossa fé provada. Toca em tudo, Senhor. Ou melhor, em quase tudo, mas não toca na minha fé. E o fogo de Deus, o fogo da aprovação que Deus permite, irmãos, sobre nós, de novo, não é para a nossa destruição, mas para a nossa redenção. É um fogo purificador, para que aquilo que é palha seja queimado e destruído, e permaneça aquilo que é poderoso para Deus. Amém. Mas quando a fé não é suficiente, a provisão toma o lugar do provedor. É interessante que quando nós falamos de provisão, nós buscamos as bênçãos de Deus, e não há nada de mal nisso. Mas às vezes a busca pela bênção de Deus nos faz olhar apenas para as mãos do Senhor e nunca para a face dele. Já reparou? Nós oramos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abençoe tudo, outro, As nossas orações, elas perderam o hábito da adoração. Nós não oramos mais falando sobre a grandeza de Deus. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és benigno, Tu és bom, Tu és poderoso, Tu Senhor cura, salva, liberta. A gente só fica pedindo. Por isso que os crentes estão tudo obesos, o sobrepeso espiritual, porque não enaltece o Senhor, não glorifica o nome do Senhor. Nós ficamos apenas olhando para as mãos e não para a face de Deus. Estamos apegados à provisão e não ao provedor. O texto diz que havia fome na terra onde Abraão estava. Então Abraão foi para o Egito e ele ficou ali porque era grande. O texto fala que era grande a fome na terra. Abraão vive uma crise que a maioria dos cristãos que vivem se questionam sobre as crises que enfrentam e perguntam se Deus, eu estou fazendo a vontade do Senhor, porque eu estou passando por isso. Já viu? Ou já fez essa pergunta? Estou obedecendo o Senhor, estou fazendo tudo certinho, porque o Senhor permitiu isso? A Bíblia não registra, irmãos, se em Ur ou em Arã Abraão tinha passado algum tipo de escassez. Mas a Bíblia fala que agora na terra de Deus, Abraão, ele enfrenta uma crise. A Bíblia não fala se na vida anterior de Abraão, quando ele não fazia a vontade de Deus, não registra se Abraão era um homem próspero, ou era um homem abençoado, tranquilo. Mas agora a Bíblia está falando que Abraão está na vontade de Deus. E quando ele está na vontade de Deus, o calo aperta, o sofrimento bate a porta. E aí vem uma das coisas que algumas pessoas perguntam: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, por que eu estou passando isso? Irmão, e desde quando fazer a vontade de Deus é garantia de isenção de luta? Desde quando? O próprio Jesus nos deu uma promessa, falando que no mundo nós teríamos vida boa. Está assim na sua Bíblia? Não está. Então eu vou ver a minha Bíblia de novo. Eu acho que a minha Bíblia está: no mundo vocês terão vida boa. Como é que está lá? Ó. Ou seja, Jesus não prometeu vida boa para ninguém, não. Ele prometeu uma opção, pastor. Só que olha que interessante. Ele falou: tem bom ânimo. Então diga para quem está do seu lado: tem bom ânimo. Nós vamos falar bastante isso, que eu estou vendo um zóio fechando ainda. E por que bom ânimo? Porque a garantia de vitória não reside em nós mesmos, reside no Senhor. Ele fala: tem bom ânimo porque eu venci. Amém. E lá depois na epístola de João ele diz que a vitória que vence o mundo é a vossa fé, a nossa fé. Fé naquele que venceu. Irmãos, talvez lá no chamado inicial de Abraão e Sara, eles pensavam que entrariam facilmente na terra prometida, e eles se sentariam e se regalariam com as bênçãos. Este poderia ser o plano e a expectativa de Abraão, mas não era o que Deus tinha para ele. No versículo 2,
do capítulo 12, nós temos uma promessa, o Senhor falando: eu o abençoarei. Aí nós vemos a circunstância em volta na vida de Abraão. Perguntamos: será que Deus faltou com uma palavra? Porque Abraão estava vivendo um tempo de escassez. Será? É certo que não. Deus não faltou com a palavra. Mas o que Abraão fez? Ele retrocede. A palavrinha traduzida aqui no texto, falando que Abraão desceu, foi para o Egito, em seu original faz justamente essa ideia. A ideia de descer, retroceder, afundar, ir para baixo, tomar o caminho contrário. Ou seja, nós podemos ler esse texto, e quando ele diz que Abraão ele desceu, ele foi para o Egito, é como se Abraão estivesse retrocedendo na vida. E tem ovelhas de Jesus que, mesmo Jesus dando e apontando o caminho, elas retrocedem, elas não avançam, elas andam para trás. Acho que foi ontem que foi lido aqui aquele texto, de que foi ontem mesmo, a pastor Beira falou, o texto de Hebreus: nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. Mas a gente fica andando para trás. O Egito, por ser era conhecido como o celeiro do mundo naquela época, na antiguidade, Abraão põe os olhos na provisão e não no provedor. A fé daquele homem se apoia naquilo que ele pode fazer e não nas promessas que Deus fez. Eu pergunto para você: tem sido assim em sua vida? Será que você, como ovelha, está mais apegado às ofertas do mundo, ou aquilo que a sua pseudo-capacidade pode fazer, do que nas promessas do Senhor? Há um consenso entre os estudiosos que eles afirmam que o Senhor poderia suprir toda a necessidade de Abraão, e seu tempo de escassez nada mais era do que a fé de Abraão sendo colocada à prova. Deus pode tudo, amém? Amém. Deus pode tudo? Deus pode. Amém. Mas por que você está passando essa prova? Se Ele poderia livrar você de lá. Sua fé está sendo provada. Você é uma ovelha fraca, e Deus está fortalecendo você. Deus está te experimentando. Abraão escolheu o caminho que ele podia trilhar segundo a sua força, o seu entendimento, a sua capacidade, segundo aquilo que ele podia fazer. E é interessante, irmãos, o presbítero Ivaldo, é um presbítero meu lá em Mogi Guaçu, ele costuma falar o seguinte: tudo começa no céu. Então, se tudo começa no céu, a gente tem que começar fazendo tudo orando. Só que a gente faz o inverso, já viu? A gente faz tudo que a gente pode, é quando não tem mais recurso nenhum, a gente ora. É o sentido inverso. Nós usamos a oração ou a proximidade de Deus como uma ferramenta emergencial. Nós não fazemos reserva de oração, reserva de azeite. A gente só vai clamar por isso ou por aquilo quando a coisa fica feia, apertada. A gente não tem uma oração preventiva. A gente não se antecipa. A gente trabalha mais no emergencial, no urgente. Isso é uma falha terrível. Terrível. Infelizmente, irmãos, nós tentamos os nossos meios, agimos da nossa forma. Eu vou procurar um trabalho. Ore antes. Senhor, me direciona para a porta que o Senhor tem. O pastor Bíblia falava ontem sobre os jovens, né, que querem arrumar uma esposa. Amém, jovem? Ih, não quero não, vamos ficar aqui solteiro. Aí ao invés de falar: Senhor, me dá um homem de Deus, Senhor, me dá uma mulher de Deus, fica arrumando roupa à cabeça, vai pela cobiça dos olhos. Aí ele vai lá, se encanta pela princesa, casa com ela, e depois do casamento descobre que a princesa é uma bruxa, vai ter que sentar na vassoura e voar o resto da vida. Mas aí ela então se encanta com aquele Brad Pitt depois da gripe. E aí os olhos da cobiça não buscam Deus, não ora: Senhor, eu
Porque ela quer beijar o príncipe, mas depois que casa, descobre que o príncipe é sapo, vai beijar o sapo no resto da vida. Porque nós não buscamos a Deus e queremos fazer do nosso jeito, a nossa maneira, e fraquejamos, irmãos. A Escritura não está apenas nos exortando. O fato da negligência e o conformismo, mas ela também está nos orientando a confiar no Senhor e a buscar nele orientação. Perceba que sequer Abraão consulta a Deus. Ele não vai perguntar a Deus: Senhor, eu devo descer para o Egito? Não existe. Ele simplesmente decide e desce. Em outros dois momentos anteriores, Abraão, ele edificou altar ao Senhor. Agora ele só desceu por conta própria e ele retrocedeu. Tem gente que está na prova. Existe o segundo lado da prova. Não é aquela prova que Deus nos instala, mas é aquela prova que ele mesmo cria para si. Porque ele, pautado em sua arrogância e petulância, ele decide sem consultar o Senhor, e aí paga um preço muito caro. Paga um preço. A provisão, irmãos, para Abraão se tornou mais importante do que o provedor. Existem pessoas hoje que estão na mesma situação. Quarta-feira, antes de vir para cá, eu aconselhava uma irmã, e ela foi lá conversar comigo, porque o namorado dela era espírita, estava lá no candomblé, um negócio mais ou menos assim, há um tempo atrás. E nós começamos a orar, e eu investi na evangelização desse moço. Esse moço se converteu. Esse moço batizou agora na nossa última turma de batismo de profissão de fé, fez a profissão de fé, batizou, crente, está firme. Só que agora que ele batizou, pastor, a moça não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja. Aí o que ele fez? Não quero mais namorar com você, porque agora eu quero Jesus. Aí a hora que ela ouviu esse negócio da boca dele, ela correu para a igreja: pastor, o Alexandre não quer mais saber de mim. Mas o que aconteceu, minha filha? É porque eu falei para ele que estou meio desanimada, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ser crente. Eu falei: bem feito. Bem feito. Olha a obra que Deus fez na vida desse homem. Olha o que Deus preparou para você. E depois que você recebe a bênção, você busca uma provisão, porque ela estava ficando patinha, né? Aí você esquece de quem deu a bênção para você. Eu acho que Deus tem coisa melhor para a vida desse homem. Aí que ela ficou macho. Sabe por quê, irmãos? Nós recebemos bênçãos da parte de Deus e nos esquecemos dele. Já viu aqueles crentes que ficam pedindo a Deus: Deus me dá um carro, se o Senhor me der um carro, eu vou colocar a serviço do Senhor, eu vou carregar crente para aqui, para lá, vou carregar as ovelhas do Senhor. O carro chegou, não deixa ninguém encostar no carro. Ninguém. O pastor Clóvis fala: vamos lá para o acampamento. Eu vou colocar meu carro naquelas pedras, vou nada. É bem desse jeito. Deus abençoa, eu quero um trabalho e tal. Aí Deus dá um trabalho bom. Aí o camarada não vai trabalhar. Dali a pouco, vou para o culto, não, estou tão cansado. Aí que você tem que ir para o culto agradecer a Deus. Está entendendo a inversão que nós fazemos? Ficamos atrelados à provisão, irmãos. Nós não percebemos, muitas vezes, que o excesso do nosso trabalho denuncia que o dinheiro ocupou o lugar de Deus em nosso coração. Talvez você não viu ainda que você tem mais tempo diante de uma ferramenta de trabalho. Você investe mais tempo que diante do Senhor. Nós estamos sem internet. Amém? Amém. Eita glória! Oh, glória a Deus. Aleluia. Uma vez o celular ele tem esse dispositivo. Todo domingo de manhã ele me dá um relatório do quanto tempo eu fiquei no celular. Uma vez eu olhei assim, fiquei envergonhado. Irmãos, pastor Clóvis, se os crentes de hoje ficassem em oração tanto de tempo que fica no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, Deus já tinha varrido esse planeta com avivamento. Tá? O tanto de tempo que você fica vendo um meme no Instagram, rapaz, ó, você estava quase igual a irmã Teresa.
Né, Rodrigo? Damos glória poderoso. Amém. A gente investe mais tempo nessas coisas que na presença de Deus. Nós não entendemos ainda que o nosso apego ao dinheiro, a essas coisas, nos deixa, nos impede de ver aquele que nos abençoou, para ficar focando nos recursos. A nossa fé tem se mostrado insuficiente e a provisão tem tomado lugar do provedor. Por isso nós somos ovelhas fracas e a fraqueza produz feridas. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que quando a fé não é suficiente, o engano toma o lugar da verdade. O texto diz que quando Abraão se aproximava do Egito, ele fala para Sara: olha, você vai dizer que você é minha irmã. Olha como a coisa fica séria. É como eu vi também o meme que o pastor Pedro falou ontem, da pastora falando: irmão, tem mentirinha que é para a glória de Deus. Tem uns crentes que entram até no mistério, rodopia. Tramamos, enganamos, nós trocamos a verdade pela mentira. Por isso que a sociedade, os valores estão invertidos e pervertidos. A igreja está negociando, irmãos. Nós vemos pastores de exposição nacional falando que a Bíblia tem que ser atualizada. Deus tem a misericórdia da vida desse camarada, invertendo valores, subvertendo a verdade. E tem crente que ainda aplaude um negócio desse. Alguns meses atrás chegou um filho de Deus, estava na secretaria da igreja. Ele chegou: pastor, foi bom encontrar você aqui. Problema, irmão, diga. Eu vim pedir minha carta de transferência. Eu olhei para a cara daquele bode. Rapaz, aquelas ovelhas que você está quase absoluta certeza que é bode, pastor. Aí eu falei assim: ok, vamos lá, mas para onde você quer ir? Só para a gente colocar aqui na carta. Aí eu estou indo para a igreja, essa igreja lá de São Paulo, eu moro em Mogi Guaçu. Estou indo lá para a igreja de São Paulo, desse pastor que falou que quer atualizar a Bíblia. E ele falou o seguinte: ela falou: pastor, você prega muito duro, lá ele prega mais amor. Eu falei: onde que eu assino sua carta? Agora. Eu quase cantei a música da Roberta Miranda: vai com Deus! Vai com Deus! Porque você está ensinando, você está pregando a palavra, você está fazendo a exposição bíblica, você está orando. E nós vemos ovelhas ainda apegadas aos sofismas, às mensagens de engano desse mundo. E se você é um desses, no nome de Jesus, que Deus te liberte nessa noite. Que Deus quebre as cabeças que aprisionam na sua mente. Estamos trocando, irmão, a verdade pelo engano. Talvez você está assustado aí, falando assim: como assim Abraão mentiroso? Deixa eu lembrar você: Abraão, como nós, ele é um santo de barro. Como eu e você, Abraão é falho. Aquele considerado pela Escritura como um amigo de Deus foi um especialista em mentira. Abraão deixa de confiar para tramar, e ele tem a mentira como a sua aliada, e a sua trama teve sucesso até que Deus o atrapalhou. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é especialista em furar balões. Principalmente quando os balões das ovelhas estão repletas de engano. Deus vai lá e fura. O mestre Hernandes, ele diz que o homem movido pelo medo dos homens é incompatível com a fé em Deus. Quando a fé é insuficiente, o engano toma o lugar da mentira, e são inúmeros os estragos que a mentira pode causar. No caso de Abraão, irmãos, para salvar a sua vida, ele expõe a sua esposa. Para se livrar da morte, ele coloca a mulher na
frente do fogo. Ele a oferece voluntariamente como objeto de consumo. Olha o nível que ele chega. Para livrar a cara, ele pega a esposa e dá para outro homem. Um mero produto dos desejos para os homens. Que situação triste. Existem aqueles que lamentavam isso. Para não trabalhar, mata o pai. Aí no dia seguinte, aí não está com preguiça, mata a mãe. Mata como? Fica, sabe essas conversas enfiadas que dá para o patrão? Morreu fulano, morreu ciclano, só para o camarada não trabalhar. Mentirinhas que a gente acha que não tem problema nenhum. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que um abismo chama outro abismo. E nós vamos cedendo a essa situação, indo por um caminho que Deus não apontou, em busca de um sustento que Deus não abençoou. Não tente ter para si uma provisão ou uma suposta bênção que não está debaixo da vontade de Deus. Isso vai ser maldição sobre a sua vida. Não vá por esse caminho. Queridos, quando não buscamos a orientação do Senhor, nós descemos da vontade dele, mas subimos em busca de problemas. Amém. Se na terra de Deus Abraão lidava com a fome, no Egito ele tem que enfrentar Faraó, o arrogante e cruel Faraó. É o que eu acabei de falar. É um abismo chamando outro abismo. Por quê? Ele estava andando fora da vontade de Deus. Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da palavra, nós cantamos aqui. Diz que o Senhor nos guia pelas veredas, por amor. Ele nos guia. Mas tem ovelha que não quer ser guiada por Jesus. Tem ovelha que está sendo guiada pelos influencers da internet. Tem ovelha que está sendo guiada por falsos mestres, falsos profetas. Tem ovelhas que estão sendo guiadas pelo engano do seu próprio coração, pelo orgulho da sua própria mente. Qual tem sido a sua escolha até aqui? Abraão conspira. Ele conspira contra Faraó. Ele conspira usando a sua esposa Sara. Ele conspira se apoiando na mentira. Ele conspira sabotando a verdade. Ele conspira contra a visão divina. Deixa eu perguntar um negócio para você. Como é que chama aquele negócio aqui de pega um braço no outro assim? Como chama? Quebra de braço. Numa quebra de braço com Deus, quem você acha que ganha? E às vezes nós estamos numa queda de braço com Ele. Estamos andando contra a vontade dEle, remando contra a maré. Alguns, para se justificarem no vacilo de Abraão, dizem que ele contou uma meia verdade. Irmãos, meia verdade não é verdade inteira. É tão pecado quanto a mentira. Amém? Amém! Amém! Aí tem uns crentes que contam uma meia verdade. Está pecando tanto quanto mentiroso. Quando a fé não é suficiente, irmãos, nós tramamos para que o engano tome lugar da verdade. E Abraão contabiliza no pecatômetro do céu mais uma falta. Uma vez que ele está duplamente culpado. Sua fé lhe foi insuficiente e a mentira a sua parceira naquele momento. Ovelhas fracas são ovelhas que são dadas à mentira. E às vezes a mentira é o próprio engano, é um auto-engano, porque elas se julgam fortes e elas agem segundo a força do seu braço. Como você está, ovelha? Como você está? Mas a terceira e última coisa, quando a fé não é suficiente, o oportunismo toma o lugar da oportunidade. O texto diz que Sara foi levada para a casa de Faraó, e Faraó, por causa dela, tratou bem Abrão, que ele veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Olha que interessante. Abrão viu ali um oportunismo. Além dele dar a mulher dele como mulher de Faraó, ele
enriqueceu. Oportunismo. É inesperado, irmãos. Às vezes olhamos para homens como Abraão, que não só foi livre da morte, como ele encontrou um meio de enriquecer. O texto fala que Deus o fez prosperar na terra de Faraó. Só que perceba que a informação que Moisés nos dá, sendo ele escritor de Gênesis, Moisés está nos trazendo uma informação onde ele aponta para uma falácia. Porque Abraão não creu, ele não confiou, ele não buscou, ele não vigiou, ele teve a oportunidade de agradar a Deus, mas ele se agarrou ao oportunismo do seu coração. Teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mas se apegou à cobiça. É o troco errado que você recebe. E aí tem aquele que fala assim, ó, quem deu o troco errado foi ele, o problema dele. A gente põe, Deus está vendo, viu? Deus está vendo. São os meios que nós usamos às vezes para ludibriar. Inclusive, nós falamos sobre esse estado pesado de impostos. E Deus também vê. Perceba que aquele que era o alvo da promessa de Deus, Abraão e Sara, e agora especificamente Sara, aquela mulher que seria o instrumento pelo qual a promessa de Deus jorraria, se tornou uma asinha no harém de Faraó. Tudo porque a fé de Abraão não foi suficiente. Ele renunciou à oportunidade de agradar a Deus e ele se apegou ao oportunismo do seu coração. É verdade que Abraão temia que Sara, em sua beleza, chamasse a atenção dos egípcios, mas ele não só temia a morte, ele temia também os resultados disso, a sua sobrevivência. Como queria tirar proveito disso? Veja que o texto fala que Abraão falou para Sara: olha, eu vou falar para eles que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa. Olha que sério. E tem tanta gente negociando a fé para se dar bem neste mundo. Tem tanta gente negociando a fé para ser aceito nas rodas de amigos. Tem tanta gente negociando a fé para ganhar uma promoção naquele trabalho. Tem tanta gente negociando a fé por alguns instantes de prazer. Tem tanta gente negociando a fé para pular um pouquinho a fogueira de São João. Tem tanta gente negociando a fé por tantas coisas mais. Mas olha o que aconteceu. Faraó, por causa de Sara, tratou bem Abraão, o qual veio até e quando ele teve coisas e coisas, Abraão tinha diante de si a oportunidade de crer, mas ele preferiu o oportunismo em ter. E tem gente hoje que está preferindo ter do que crer. Ovelha de Jesus, você está entre aqueles que querem ter ou entre aqueles que querem crer? Qual é a sua escolha hoje? Outro fator que deve ser levado em consideração é que Abraão tinha tinha sido chamado pelo Senhor para ser uma bênção para as nações. Lá em Gênesis 12, no início do texto: farei de ti uma bênção, e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Ele tinha um chamado para ser uma bênção, e na primeira oportunidade, uma vez que a sua fé era insuficiente, ele promoveu um juízo para o Egito. Abraão deve ser um exemplo para o Egito, mas ele foi o gatilho do juízo de Deus. Olha que sério isso. De manhã falávamos que nós devemos receber as bênçãos de Deus para encorajar outros, e Abraão aqui ele está fazendo um sentido inverso. Ao invés de encorajar, ele está trazendo juízo. É como o exemplo que eu contei agora de pouco. Às vezes Deus usa a sua vida, Deus quer usar a sua vida para alcançar pessoas, e você está, ao invés de glorificando a Deus, sendo motivo de escárnio do nome de Jesus. Abraão tinha oportunidade de abençoar Faraó,
mas ele se tornou o pivô do juízo. Ele tinha a oportunidade de demonstrar seu cuidado por Sara, mas ele preferiu alguma vantagem por meio dela. Quando a fé não é suficiente, irmãos, nós damos lugar ao oportunismo. E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua posição? Você tem fé para passar pela porta da oportunidade, ou de falta de fé e você está se agarrando ao oportunismo que te espreita? A oportunidade para Abraão era confiar em Deus, mas a sua falta de fé fez com que ele trilhasse uma via de oportunismo. E aí? E aí? Qual tem sido a sua escolha? Vem para cá o irmão do teclado. Qual tem sido a sua posição? Quando a fé não é suficiente, o que devemos fazer? Eu penso que nós podemos tomar como exemplo aquele pai que pede a Jesus um milagre para seu filho, e diante do medo que o assombrava, o seu coração, ele diz: Amém. eu creio, Não me diga. mas me ajuda em minha incredulidade. Amém, Jesus. Isso é ovelha sincera diante de Deus. Ovelha fraca. Amém. De novo, a fraqueza, ela promove algumas úlceras em nossa alma. Ela promove feridas. Nós vamos falar melhor sobre isso amanhã. Mas uma das formas de curar isso é nós não termos medo de nos despirmos a nossa alma diante de Deus. Amém, Jesus. Abraão deveria ter falado com o Senhor: Senhor, a fome está apertando, me livra, me ajuda. Senhor, eu estou querendo tomar uma direção errada, me segura, Jesus. Mas não, ele agiu sem falar com Deus. Nós precisamos seguir o exemplo daquele homem: Senhor, eu creio, mas a minha fé está no tamanho do salário do professor Laio Dó. Pequena. Me ajuda. Eu sou um incrédulo. E quando nós falamos de Cristo, o bom pastor, não seria interessante pensar que, sendo Ele o autor e consumador da nossa fé, Ele não é o nosso ponto firme e o nosso auxílio em momentos de tribulação? Diferente de Abraão, Cristo não temeu a fome. Antes, Ele se apoiou na palavra de Deus e venceu. Você pode confirmar isso lá em Mateus 4. Quando Satanás, tentando Jesus, fala: tu és filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. E Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Glória a Ele Deus. teve fome, mas ele confiou na palavra. A vida de Jesus nunca foi pautada na provisão, mas no provedor. Sabe que a gente não precisa do mesmo? Como, irmãos, é verdade que Jesus nunca tramou com a mentira, mesmo em perigos de morte. Ele não flertou com o engano. Antes, ele se entregou não para conquistar recursos corruptíveis, mas para nos garantir uma herança eterna. Amém. Se Abraão escolheu o oportunismo, Cristo abraçou a oportunidade. Enquanto Abraão se enchia de recompensas em seu oportunismo, Cristo se esvaziou da sua glória. Sabe para quê? Para nos conceder salvação. A palavra do Senhor nos diz que Ele não levou em conta o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou. Ele morreu morte de cruz. Se Abraão foi o alvo de um juízo merecido, Cristo toma para si um juízo que não é seu, para que as ternas misericórdias do Pai alcançassem a muitos. Enquanto Abraão colocou Sara, sua esposa, na roda de perigo, Jesus, ele ama a sua esposa. E qual é o nome da esposa de Jesus?
igreja. Aí Abraão pega Sara e fala: vai lá, Sara, na minha frente, eu vou ter um ganho com você. Cristo ama. Ele fala: eu vou dar a minha vida pela minha esposa, eu vou morrer pela minha igreja. Ele morreu por você. Glória a Deus. Amém. Para que você estivesse aqui, para que você fosse salvo. Quando a fé, irmãos, parece insuficiente, o melhor a se fazer é voltar para o lugar onde deixamos o Senhor para trás e recomeçarmos com Ele. A parábola das 100 ovelhas. Talvez você chegou aqui hoje, desse acampamento ontem, e você chegou aqui mesmo com esse aprisco. Você é aquela ovelha perdida, aquela ovelha que se afastou. E aí talvez você chegou aqui falando assim: olha, é a última chance que eu dou a mim mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi Jesus que te buscou e te colocou aqui, e você vai sair daqui restaurado. Glória a Deus. Você vai sair daqui com a sua fé fortalecida. A vida cristã, irmãos, é uma série de recomeços. E isso não pode servir de desculpa para a gente para pecar, mas é um incentivo ao genuíno arrependimento. Deus te chamou, te trouxe, te resgatou. E hoje pode ser um recomeço, amanhã pode ser um novo recomeço, e assim sucessivamente, porque como ovelhas, como ovelhas, você sabe, não sei se você sabe, mas biologicamente a ovelha é um animal burro, burro no sentido de falta de inteligência mesmo, sabe? Ela precisa ser guiada, ela precisa. Irmãos, nós jamais chegaríamos no caminho do céu se não fosse o enveredamento do nosso Supremo Pastor. Quer ver um exemplo? Eu estou numa luta muito grande para emagrecer, muito grande, e eu ganhei 20 quilos da pandemia para cá. É que a pandemia, todo mundo se trancou em casa para fazer bolo e comer, né? Eu engordei 20 quilos. E minha esposa, ela tem me ajudado muito com isso. Só que, irmãos, ela coloca na mesa prato de salada e um pavê de chocolate. O que vocês acham que eu escolho? Pavê. Claro, lógico. Mesmo sabendo que aquele negócio não vai contribuir com a minha necessidade médica de emagrecer. Está entendendo? Nós fazemos escolhas erradas. Nós precisamos da orientação de Cristo. Assim como eu preciso da minha esposa pegando no meu pé: olha a alface, diminui o pão. Aí eu uso aquela desculpa: Jesus multiplicou o pão, não foi a alface. Ele é o pão do céu, não é o alface do céu. Porque nós não sabemos fazer escolhas. Nos mostramos insuficientes. Nós precisamos da condução desse pastor. Mas, queridos, a boa notícia é que em meio à nossa fé insuficiente, Ele é um Deus misericordioso que nos guia pelas veredas da justiça. Amém. Glória a Deus. Amém. E sobre o impostômetro, quando eu comecei a preparar essa mensagem, nós tínhamos um valor ao término dessa mensagem, foi para 501 bilhões, 99 milhões, 277.905 reais e 44 centavos. Esse painel não retrocede nunca, mas se no céu tiver um desses, pela pessoa e pela obra de Cristo, todas as nossas incredulidades foram zeradas. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Eu não posso encerrar essa mensagem sem desafiar você. Eu vou cantar uma canção, um trechinho de uma música. E enquanto eu canto, ato de fé,
sua fé está pequena, está quebrada, que te falta fé, vem aqui na frente. Nós vamos orar com você e por você. Mas não demora não. Não é todo dia que Jesus dá essa lambuja para você. Vem. Amém. Vem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores que meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Andar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Tem mais alguém? Aleluia. Se o